na igreja. Eu gostaria de pedir para que vocês estivessem intercedendo pela minha vida durante a palavra, para que seja o Espírito a falar e não seja eu, em nome de Jesus. A palavra que eu quero trazer foi uma palavra que falou muito ao meu coração e ela significa muito para mim, porque nós sabemos que a palavra é viva, eficaz e ela produz efeito. Os efeitos dela são verdadeiros. É antigo, é passado, 2000 anos atrás, mas os efeitos são verdadeiros até os dias de hoje. E você pode acreditar no que eu estou te falando, porque eu sou prova viva da palavra. A palavra do Senhor, ela tem se cumprido na minha vida. E a palavra que está no meu coração, ela está no livro de Juízes. Por favor, abra a sua palavra, abra a sua Bíblia. Às vezes em casa a gente não lê a palavra e que esse seja o momento que você possa ler, nem que seja aqui. Juízes 6. Quando vocês conseguirem abrir, falem para mim amém. Eu tirei os óculos e eu não enxergo nada. Tá? Abriram? Amém. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos em montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eu vou começar aqui e vou levando a palavra. Esse texto, ele fala sobre um tempo onde Israel esteve cativo. E os midianitas eram um povo que perseguia Israel, mas porque o Senhor permitiu. Existem situações na nossa vida que o Senhor permite que aconteça. E o Senhor permitiu durante 7 anos e entregou eles nas mãos dos midianitas. Seguindo o texto, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram socorro. Por diversas vezes na nossa vida, a gente precisa passar por algum aperto para que possamos retornar e pedir socorro ao Senhor. Isso acontece muito nas nossas vidas, não é só no povo de Israel, mas às vezes acontece conosco. Às vezes é necessário acontecer para que possamos pedir socorro ao Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia aos abiesrita. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, malhando trigo no lagar, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? Respondeu Gideão ao Senhor: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor falou com ele: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Uma das coisas que o Senhor faz na vida da gente, quando é Ele que permite a situação,
é diferente de quando o Senhor permite e quando a tempestade é a gente que vai buscar com as próprias mãos. Quando é permissão do Senhor, fique em paz e fique tranquilo com o seu coração, porque Ele vai te dar a estratégia correta. Aqui a estratégia que o Senhor deu a Gideão, o Gideão teve uma estratégia que foi malhar trigo no lagar. Lagar não era lugar de trigo, era lugar de prensar uva. Ele foi e retirou o trigo antes dos midianitas chegarem, escondeu como se estivesse malhando uvas, e foi uma estratégia que o Senhor deu para que quando eles chegassem, eles não retirassem tudo como eles sempre faziam. E isso a palavra vai dizer que aconteceu durante 7 anos. Às vezes a provação das nossas vidas dura 1 mês, a gente acha que a gente não está aguentando, mas aguenta. Aqui nessa passagem foram 7 anos. E nessa estratégia que o Senhor deu para ele, o Senhor fala com ele que vai na força dele porque ele estaria com ele. E ele indaga o Senhor: Senhor, mas se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso tudo? Porque existem coisas que nós precisamos passar para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Aí Gideão prosseguiu na conversa dele com o Senhor: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ele pediu alguns sinais ao Senhor, e o Senhor deu alguns sinais a ele. Aqui, ele pediu provas ao Senhor para que o Senhor pudesse falar com ele. E o Senhor falou com ele por diversas vezes, provando a ele que estaria com ele durante todo momento. É porque é longo, esse texto ele é grande. Então o Juízes, o capítulo 6 todo, conta sobre isso e conta sobre essas questões que o Senhor tratou com ele. E como o Senhor provou a ele que era o Senhor que estava falando com ele. Tá? E Gideão disse: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como o Senhor prometeste. Colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, teceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a sua ira contra mim. Ou seja, mais uma vez Gideão quis confirmar assim: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Às vezes acontece com a gente. Ah, tá. Eu estou no 6, capítulo 6, o versículo a partir do 36. Aí Gideão, fez mais um teste com o Senhor. Só mais um pedido: permita-me, Senhor, fazer mais um teste com a lã. Desta vez, fazer ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Então o Senhor, para que Gideão pudesse derrotar os midianitas, ele, falando com ele, pediu para que ele levantasse um exército de pessoas para que pudessem estar na batalha junto com ele. E Gideão se levantou com um exército, mas esse exército tinha muitas pessoas, era uma quantidade grande. E muitas vezes a gente pensa que o Senhor precisa de muitos para fazer o que Ele quer, que o Senhor precisa de muita gente para fazer o que Ele quer, e o Senhor não precisa, porque o Senhor sempre tratou em todo o tempo na sua palavra com um povo separado, um povo santo, um povo escolhido. O Senhor não trabalha em meio de multidões, o Senhor até faz para que multidões vejam, mas Ele sempre tratou com um povo separado. Por isso eu digo que é tempo de você se separar, de você se santificar, de você buscar, porque o Senhor tem tratado de um jeito diferente com um povo diferente. O povo do céu é um povo diferente. E aqui, quando Ele reúne esse exército de pessoas, o Senhor disse: Gideão, você tem gente demais
para entregar Midian às tuas mãos. Vou seguir aqui o texto. A gente vai estar em Juízes 7 e o versículo é o 2. E o Senhor disse: Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força libertou. Anuncie, pois, ao povo: aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Então, fazendo a conta, a gente vê que tinham 32 homens. Então, quando ele fez a primeira chamada, quem estiver com medo pode partir, saíram 22.000 e ficaram apenas 10. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá ficar com você, irão ficar. Este não irá, estes não irão. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que beberam água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Então, se a gente faz uma conta de 32.000, 10% seriam 3.200 homens. Então, sobrou 300. O Senhor precisou de 1%. E o Senhor disse a Gideão: é com os 300 homens que lamberam a água que livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Continuando o capítulo 7, agora no versículo 10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. O Senhor, Ele é fantástico, né? Porque às vezes, mesmo com medo, porque aqui na verdade o exército de Midian era enorme. Aqui na palavra vai dizer, porque eu frisei aqui, para que vocês vejam que é verdade, não é nada da minha cabeça. No capítulo 8, no versículo 10, eram 120.000 homens. Midian foi com 300, Israel, né? Gideão foi com 300 contra um exército de 120.000 homens. E aí o Senhor confirmando, porque realmente é de se apavorar. Vinha aquele exército, toda vez que eles plantavam a colheita, e na hora de colher o exército midianita vinha e tomava tudo e tirava tudo deles, né? Então era uma situação que estava acontecendo por 7 anos, e o povo de Israel estava se acovardando, eles estavam se escondendo, eles se escondiam a todo momento. E isso não é diferente na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações, são ciclos sempre repetitivos, os mesmos ciclos, e a gente às vezes não entende por que isso está acontecendo, porque a gente não consulta o Senhor, a gente não pede uma estratégia ao Senhor, a gente esquece que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de que o Senhor é aquele que trabalha ao nosso favor, porque o Senhor trabalhou a favor de Israel com um exército de 300 homens contra 120.000. E Ele pode fazer na sua vida, seja qual for o gigante, qual for a situação, Ele pode fazer, porque não há impossíveis para o Senhor, porque a palavra dEle é viva e eficaz, ela é eficiente, ela produz efeito. Mesmo que você pense assim, é uma palavra, é uma história, não é até uma história, mas ela produz efeito na sua vida. E eu quero declarar que a palavra do Senhor, ela seja viva sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, que não importa o tamanho do gigante, o tamanho do exército, o Senhor não precisa de muitos para trabalhar na sua vida. Ele não precisa de muitos, Ele não precisa de muita coisa, Ele não precisa de uma quantia de dinheiro específica, porque Ele faz do jeito dEle. E aqui o Senhor fez com Israel de um jeito diferente. Uma guerra contra 120.000 com 300 homens, o que a gente pensa? Agora o Senhor vai me dar as estratégias de como eu vou lutar, né? Quais vão ser as armas? Porque o Senhor, Ele
não joga a gente numa batalha e não dá estratégia. Quando é o Senhor, aprenda a distinguir isso. Eu passei por isso. Quando é o Senhor que permite você passar, Ele vai te dar a estratégia, o jeito certo de você fazer. Mas quando não é o Senhor, misericórdia, Ele passa até com você, mas aí você tem que resolver. Se tiver que recuar, recua. Se tiver que esperar, espera o Senhor falar com você. Não faça nada que o Senhor não tenha falado com você. Quando é o Senhor, fica tranquila, porque Ele vai fazer. Ele faz. E aqui nessa confronto contra esse exército, o Senhor deu uma estratégia. Aí o Senhor disse para ele, né? Mais um teste. Vai lá, desça, e depois do que você ouvir, você vai ter coragem para atacar. E aqui no capítulo 7, o versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando um sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com toda a força, que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E vamos lá. Seguindo aqui de como o Senhor falou, né? Ele voltou para o acampamento com Israel e gritou: levante, o Senhor entregou o acampamento midianita nas tuas mãos. Ele dividiu os 300 homens em companhias, né? Dividiu em grupos de 100, 100, 100 e 100. E dentro dessa divisão dos grupos de 100, as armas que o Senhor escolheu para o povo de Israel vencer uma guerra com 300 contra 120 mil não foi espada, não foi escudo, não foi lança, não foi nada disso que a gente pensa numa guerra que o Senhor faria. Ele disse: peguem trombetas, jarros vazios com tochas dentro. Quem vai para uma guerra contra 120 mil com essas armas? Isso é para que a gente saiba que não é a gente, mas que é o Senhor quem opera. E Ele opera da forma como Ele quer, com o que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não espere a solução da sua cabeça. Peça a solução a Deus. A estratégia vem do alto, sempre. Então, o Senhor, Ele, né? Aí tá, continuando. Aqui a gente tá no capítulo 7, no versículo 17. E Ele lhe disse: observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos estiverem comigo, tocarmos juntos as nossas trombetas ao redor do acampamento. Toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Resumindo um pouquinho. Então, foram, né, os 100 homens nas companhias divididas, 100, 100, 100, eram 300. E eles foram se direcionando, se dividindo em volta do acampamento dos midianitas, porque isso aqui foi numa madrugada. A estratégia que o Senhor deu também não foi durante o dia. O Senhor pediu para que eles fossem à noite. O Gideão fosse com seu exército de 300 à noite, com essas armas aqui específicas, e se colocassem em volta do acampamento onde os midianitas estavam. E então eles se colocaram, né, no acampamento, chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. E assim que foram trocadas as sentinelas, troca de turno, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando contra as 300 trombetas que soaram. O Senhor fez todo o acampamento dos homens
dos midianitas voltassem um contra os outros com as suas espadas, o Senhor fez com que 120 homens ficassem apavorados com um tocar de trombeta, um jarro quebrado e uma tocha de fogo. Eles se desesperaram, porque imagino que o barulho devia ser muito alto, eram 300 trombetas, e eles passaram a se atacar. A espada, um atacou o outro, e o exército dos midianitas foi destruído dessa forma. Eu quero te dizer que o Senhor não precisa da sua ajuda para fazer na sua vida. Você quem precisa da ajuda do Senhor. E eu sei que o Senhor, Ele dá as estratégias corretas para cada situação, para tudo que a gente precisa. Aqui Ele deu isso aqui para Gideão. Eu quero dizer que do mesmo jeito que Ele fez na vida de Gideão, Ele faz na sua vida também. Ele pode fazer, Ele fez na minha vida. E quando o Senhor às vezes não muda a situação, às vezes Ele muda a gente, a nossa forma de ver a coisa. Às vezes a gente vê, pensa que é tão grande, que é tão impossível, que é enorme, que a gente não vai conseguir. E aí o Senhor vai, quando a gente pede ao Espírito para que nos conduza, Ele nos mostra de uma outra forma. Ele faz a gente enxergar a situação sob uma ótica diferente. Quando Ele não muda a situação, assim como Ele fez com Israel, que Ele libertou Israel, que estava sofrendo na mão dos midianitas durante 7 anos, Ele nos muda diante das situações. E eu quero declarar, pelo nome de Jesus, que através da palavra do Senhor, a sua vida será modificada, porque é através da palavra. Eu sei que muitas pessoas vão em busca de profetas, mas a profecia revelada, a revelação do Espírito está aqui na palavra. Ela é solução para tudo na sua vida. Busque na palavra. Quando você tiver uma dúvida, busque aquele que entende da palavra e tire a sua dúvida. Isso não é nenhum problema. Já aconteceu comigo diversas vezes. Mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa está na palavra. É finanças, está na palavra. É problema no seu casamento, problema conjugal, está na palavra. É família, está na palavra. É lidar com pessoas, está na palavra. É lidar com as suas emoções, os seus pensamentos estão na palavra. Eu sei que a gente tem vivido um tempo onde muitas pessoas estão sofrendo com depressão, estão sofrendo cativas da mente, onde o inimigo tem lançado dardos inflamados para perturbar a mente através de ansiedade. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a sua mente é uma mente de Cristo e que a paz que excede todo entendimento é sobre os seus pensamentos. E tudo isso que eu estou falando eu usei para minha vida, porque eu passei por isso, eu estive nesse vale, eu sofri muito tempo com depressão, com ansiedade, com tudo isso. E quando eu vejo essa palavra aqui, mas o que essa palavra tem a ver com a sua vida? Tem a ver que por muito tempo eu quis dar estratégias a Deus, para Ele fazer na minha vida de um jeito que eu achava que tinha que ser. Aí eu fui a vários psiquiatras, eu fui a vários psicólogos, eu busquei ajuda em remédio, eu busquei ajuda em terapia. Eu não estou desmerecendo a profissão e a área, foi excelente durante um tempo, mas não foi suficiente, porque a minha cura, a minha libertação de mente estava no Senhor. E o Senhor falava comigo em todo momento: busque na minha palavra, a minha palavra é eficaz sobre a sua vida. E eu passei a declarar a palavra do Senhor na minha vida. Quando vi um pensamento, quando vi o desespero, eu declarava que a paz de Cristo é sobre os meus pensamentos. O meu pensamento, a minha mente é uma mente de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida, se você está passando por isso nessa noite, ou vem passando por isso durante um tempo, eu quero dizer para você que a paz que excede todo o entendimento é sobre os seus pensamentos, é sobre a sua vida. Se você acorda desesperada, coração palpitando e pensa que não vai ter jeito, que não vai ter saída, eu tenho uma coisa para te dizer: tem saída, tem libertação, tem salvação, porque o Senhor faz e o Senhor liberta, porque Ele faz infinitamente mais. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a cura para a sua mente. Eu peço a você, tem alguém nessa noite, se tiver mais de um, que precisa de libertação na mente, pode se colocar de pé aqui nessa hora. Eu peço às irmãs que trabalham com intercessão nesse momento, em nome de Jesus, que se direcionem sobre a vida dessas pessoas. Por favor, eu preciso das irmãs de intercessão aqui na frente, porque nós vamos declarar. E os irmãos que precisam de oração na mente podem se direcionar aqui na frente. Todos vocês que têm sofrido batalha na mente, podem se colocar aqui na frente nessa hora, em nome de Jesus. Os irmãos, por favor, as irmãs de intercessão, irmãos de oração, direcionem suas mãos diante dessas pessoas.
Pegue as suas mãos e coloque sobre a sua cabeça. Nessa hora, em nome de Jesus, pode colocar na sua cabeça como um ato profético. Um ato profético do Espírito. Pai, em nome de Jesus, Pai, Arabassuri, Andarabassuri, Andarabaxeia. Espírito Santo de Deus, eu declaro libertação sobre a vida dessas pessoas, que eles não serão mais cativos das estratégias de Satanás, que as mentes deles serão libertos, libertação da mente, em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a mente de vocês, porque o Espírito Santo de Deus é fiel para fazer. Ele está dando libertação nessa hora, em nome de Jesus. Arabassuri, Andarabassuri, Andarabaxeia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode fazer toda tristeza, toda perturbação, toda ansiedade, todo desespero, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor possa estar quebrando, que o Senhor possa estar libertando, porque o Senhor liberta, Ele cura, Ele faz. Declare sobre a sua vida, declare comigo: a minha mente é uma mente de Cristo. A minha mente é uma mente de Cristo. Declare comigo mais uma vez: a minha mente é uma mente de Cristo. Satanás não vai mais brincar com os seus sentimentos. Declare a palavra e peça a Deus para fazer, porque Ele faz. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Arabassuri, Andarabassuri, Andarabaxeia. Que a paz do Espírito Santo seja sobre os seus pensamentos, que Ele te dê estratégia, direcionamento, em nome de Jesus. Capacita a tua filha, Espírito Santo. Reveste, meu Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Que a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, intercedam pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Imponham as mãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai libertar a mente dele, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer, o Senhor vai tirar todo espírito de morte, tudo aquilo que não provém do Senhor, o Senhor vai fazer. Toda ansiedade, todo desespero, toda incapacidade vai ser destruída agora, em nome de Jesus, porque você é capaz pelo Espírito Santo de Deus. Você tem capacidade em Cristo Jesus, e Ele vai te capacitar, te dar estratégias para você ser liberto, em nome de Jesus. Seja liberto pela palavra, sejam libertos pela palavra, sejam libertos pela palavra, sejam libertos pela palavra, em nome de Jesus. Amém. És o nome mais lindo que eu conheço. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tomar, Pai, a vida de cada um nessa noite. Senhor, que haja mudança de entendimento, ó Deus, de pensamento. Continue ligado, igreja, nessa noite. Senhor, que as bênçãos possam estar, Senhor, cativas em Ti, Pai. Que todo poderio, Senhor, do inimigo caia por terra nessa noite. Senhor, toma os pensamentos, toma cada vida do alto da cabeça à planta dos pés essa noite. Que venha, Senhor, renovação do Teu Espírito sobre cada um. Senhor, que venha um tempo novo do Senhor sobre cada vida. Que haja, Senhor, novidade de vida, Deus. Em nome de Jesus. A casa é sua e vem reinar. Declare comigo essa noite. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações, em amor que ruja o leão. Declare comigo. Levante as suas mãos e declare essa noite. O Senhor está nos levando. Oh, que ruja o leão. Declare, igreja. Receba adoração. O leão da tribo de Judá.